E no Ceará Católico de hoje, como prometido, quem conferiu o nosso programa no dia 7, domingo da infinita misericórdia de Jesus, o Fábio esteve com a gente falando sobre a experiência do amor de Deus através da misericórdia na vida da esposa dele, na vida dele, pelo um câncer que ela teve, né, leucemia, e foi curada pelo amor de Deus. E hoje, como nós prometemos, ele veio falar sobre a conversão dele, pessoal. Para ele amar a esposa dele assim, ele precisou sim também ser curado por Deus e continua a caminhada com esse nosso amado Jesus. Então hoje ele vem falar sobre essa história de amor de Deus na vida dele, o encontro pessoal. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, queridos. Realmente, Ana Clara, foi uma conversão que aconteceu na minha vida. Eu, durante muitos anos, eu sou casado com a minha esposa há 18 anos. Nós começamos muito cedo, nós nos casamos muito cedo, muito jovens. Ela tinha 19 anos, eu tinha 21, então nós éramos muito jovens, muito inexperientes. Mas Deus quis que nós fôssemos um para o outro. Mas nós casamos e começamos o casamento. Eu particularmente comecei o casamento de uma maneira muito legal, muito bonita, gostando muito, né? Gostava muito dela, amo ela, sempre amei muito ela. Mas durante toda a minha vida de casado, durante 15 anos de casado, eu levei o casamento não do jeito que é para ser, não do jeito que é para ser levado. Devido às atrações que o mundo oferece, eu sempre bebi, eu sempre gostava de tomar minha cerveja. Não era nada demais, eu fazia coisas que para todos parece muito normal. Tomar uma cervejinha no final de semana, ir para um show, né? Observar às vezes uma mulher bonita passando, às vezes observar de um jeito um pouco mais do que o normal, mas coisas que muitos homens fazem e é tudo muito normal, como eu achava tudo muito normal. Mas ao longo do tempo, eu sentia que às vezes a minha esposa brigava comigo por eu ter bebido demais naquele final de semana, brigava comigo por eu ter olhado para uma mulher de uma maneira diferente, né? Eu era muito egoísta, eu pensava muito em mim, então sempre me colocava em primeiro lugar, queria as coisas primeiramente para mim. E Deus não queria que fosse assim. Deus não quer que seja assim. Deus quer que um viva para o outro e coloque sempre o outro em primeiro lugar. Mas eu não conseguia enxergar isso. Quando ela reclamava, eu brigava, eu achava que ela era chata demais, que ela era exigente demais. Achava que ela tinha que deixar eu no final de semana indo para um bar, beber com os amigos, conversar com os amigos, porque isso era muito normal. Mas ao longo do tempo, o nosso casamento foi caindo numa situação em que a gente começou a brigar demais. E infelizmente eu não segui um mandamento muito importante do casamento, que é a fidelidade. Então eu caí em tentação durante o meu casamento. Então eu fui infiel à minha esposa. E isso eu sei que magoou muito a minha esposa. Isso machucou muito o coração dela. E eu sei que eu não queria isso pra mim. Se eu pensasse o contrário, eu não queria que ela fizesse comigo o que eu fiz com ela. Isso é um pensamento machista, um pensamento normal de todo homem, mas não é do homem, é do ser humano de uma forma geral. A gente quer o nosso cônjuge, né, vivendo somente para nós. Mas o mundo não me dizia assim. O mundo não me dizia assim, eu não via o mundo assim. Eu via muito normal o homem poder, como a gente diz, né, pular a cerca. Mas isso eu sei que hoje eu vejo com outros olhos que isso não é normal, né? O normal não é isso. Deus não quer isso da gente. Deus quer que você seja realmente fiel, que você coloque o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa em primeiro lugar. Então, tudo tem a ver com o egoísmo. A culpa de tudo é o egoísmo do ser humano. Eu hoje vejo isso, que você ser infiel ao seu cônjuge, você ser grosseiro com ele, é porque você quer fazer o que é bom para você. E você não olha muitas vezes que aquilo que é bom para você não é bom para ele. E isso é com qualquer ser humano, não importa se é o seu marido ou sua esposa, não. O ser humano é muito, até no trânsito, quando você está dirigindo um carro e tudo, você às vezes quer ver o melhor para você, mas às vezes você entra no direito do outro. E assim é com a sociedade de uma forma geral. Mas quanto ao meu casamento, foi caindo nessa briga, nessa discussão. E chegou um momento que, num certo momento do meu casamento, quando nós estávamos mais ou menos com 15 anos de casado, meu casamento estava numa crise. Eu tinha perdido meu emprego numa escola que eu dava aula e que eu gostava bastante. Eu sentia que as coisas estavam começando a dar errado na minha vida. Minha vida eu achava que a minha vida era maravilha. Tinha a esposa que eu queria, tinha os filhos que eu queria, fazia tudo que eu queria, às vezes sem a minha esposa saber.
Então isso, eu achava que isso era legal, era feliz. Como eu via várias outras pessoas também, e via tudo normal. A televisão mostra que é tudo normal para o homem fazer assim. Mas na minha vida não aconteceu assim. Eu sentia sempre um vazio. Por mais que eu achasse que estava legal, tinha um vazio muito fundo no meu coração. Eu sentia um vazio, eu sentia que eu nunca estava satisfeito. Por mais que as coisas dessem certo, por mais que eu ganhasse bem, por mais que as coisas acontecessem bem na minha vida, por mais que eu fosse prestigiado como professor, como educador, como ser humano, como amigo, por mais que eu era invejado por outros amigos, por outras pessoas, pela esposa que eu tinha, pela casa que eu tinha, pelos bens que eu tinha, eu sentia que eu era invejado. Aí eu achava isso muito legal, mas eu tinha um vazio muito grande no meu coração. Então, num certo dia, quando eu tinha perdido meu emprego numa escola que eu gostava muito, quando a minha esposa nós estávamos numa crise no nosso casamento, estávamos para nos separar, eu estava num momento muito difícil da minha vida. Então eu olhei para trás e disse: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Tudo deu tão certo na minha vida, por que agora eu não ganho mais do tanto que eu ganhava? Por que eu agora a minha esposa não é mais feliz como ela era? Eu não sou mais feliz como eu era? Eu não posso dar mais ter aquele luxo, né, da minha esposa, o que eu podia dar antes. O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Se eu vou à igreja todos os domingos. Mas eu sabia o que estava errado. Eu sabia o que eu tinha feito de errado. Eu só não queria dar o braço a torcer. Então, nesse momento, quando eu estava indo para uma outra escola, que eu tinha conseguido esse emprego nesse ano, para substituir a outra que eu tinha perdido, de manhã eu ia ouvindo a rádio Dom Bosco. Quando eu comecei a ouvir, eu comecei a colocar Jesus na minha vida. Primeiramente, ouvindo a rádio Shalom e a rádio Dom Bosco. E eu ia num certo dia desse, ouvindo a rádio Dom Bosco, quando eu fui pedindo a Deus: Senhor, se é para eu mudar completamente a minha vida, se é para eu seguir realmente todos os teus mandamentos, se é para eu deixar de beber, se é para eu deixar para deixar de adulterar, se é para eu deixar de ser egoísta, se é para eu deixar de ter inveja das outras pessoas, se é para eu deixar de fazer tudo isso, que é tão atrativo, porque o mundo é muito atrativo, diga para mim, me mostra que tu realmente está presente na minha vida, que tu pode estar presente. Me mostra a tua presença, me dá um sinal da tua presença. Que às vezes alguns colegas diziam assim: Jesus falou comigo, Jesus me disse isso assim, assim. E eu não sabia como era isso, como era Jesus te falar com você, dizer para ti, porque ele nunca falava comigo. Porque eu não prestava atenção. Mas eu disse assim: Senhor Jesus, me diz, se é para eu seguir os teus mandamentos, me dá um sinal. Isso eu ia pedindo de manhã cedo, às 15 para as 7. Quando foi 7 horas da manhã que eu cheguei em frente a uma escola, um mendigo bateu na janela da minha porta do carro, né? E eu disse assim: pode dizer, meu filho. Ele disse assim: Senhor, aí ele tinha umas plantas na mão, umas flores, uma madeirinha, uma bíblia. Aí eu fui ouvir o que ele tinha para dizer. Antes de eu ouvir, eu fui pegando R$1 para dar para ele. E ele: não, senhor, eu não quero o seu dinheiro. Eu queria só que o senhor me ouvisse, porque eu já bati em mais de 10 janelas e ninguém abriu a porta nem para me ouvir. Ouça só o que eu tenho para lhe dizer. Aí eu: pois não, pode dizer. Aí ele disse assim: Senhor, eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu sou HIV positivo. Eu preciso tomar o meu coquetel, mas no posto de saúde não tem, tá faltando. E eu passei na madrugada vomitando, passando mal, mas eu preciso tomar esse remédio. Me ajude, custa R$24. Aí eu olhei a minha carteira, eu estava quase sem dinheiro, mas na hora eu tinha acho que 20 ou eram R$25. O dinheiro que eu tinha na minha carteira eu dei para ele. Aí ele pegou o dinheiro, olhou para mim e disse assim: Senhor, você foi um anjo que Deus colocou na minha vida, muito obrigado. Eu não sei como lhe agradecer, eu vou lhe dar. Você é casado? Eu disse: sou. Entrega essas flores para sua esposa. Eu estava em crise com a minha esposa. As flores que ele pegou no meio da rua, mas eram flores. Ele me deu: dê a sua esposa. E esse pedestalzinho aqui, coloque uma imagem, coloque Deus. Esse dia era 13 de maio de 2010. Eu ia para a igreja, para a missa da Nossa Senhora de Fátima, a missa do dia 13. Ele me deu o pedestal para colocar Nossa Senhora de Fátima. E ele me deu uma Bíblia. E ele disse assim: abra a Bíblia na página que você quiser. E Deus há de falar por você melhor do que eu falar. Muito obrigado. Aí saiu. Olhei, eu não vi mais. Ele dobrou a esquina, eu não ouvi mais. Aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, numa das passagens da Bíblia dizia assim, na hora que eu li: o Senhor aparece para você de várias maneiras, mas você tem que estar atento à presença do Senhor. Ele aparece muitas vezes na figura de um mendigo. Sempre que algum mendigo aparecer pedindo a sua ajuda, não negue, que ali pode estar Jesus. Nesse momento, eu vinha pedindo para que Jesus me desse um sinal. Eu não posso ver de uma maneira diferente que isso aí foi um sinal dos mais fortes que eu já vi na minha vida. Então, mais do que muitas pessoas disseram que Deus falou com ela, nesse momento, eu posso dizer: Jesus falou comigo nesse momento e disse: Fábio, me siga, porque aí a sua vida vai mudar. E a partir desse momento, eu segui Jesus. Eu mudei completamente o meu modo de ver a vida. Entrei com a minha esposa, fizemos um seminário do Espírito Santo,
lá no Shalom. Nesse seminário eu recebi o Divino Espírito Santo, eu repousei no Espírito Santo, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu senti assim, uma paz, eu já tinha visto as pessoas deitarem lá no Shalom, mas eu não conseguia entender como é que acontecia, eu achava que era brincadeira. Mas nesse momento eu senti assim, uma paz, uma vontade tão grande de me deitar, e senti a vontade de me deitar e repousei no Espírito Santo. Nesse momento eu senti que Jesus estava presente na minha vida e eu mudei completamente o meu modo de ser. Eu não bebia mais do que eu bebia. Eu nunca mais pensei em adulterar minha esposa. Eu nunca mais pensei em ser egoísta. Agora minha esposa está em primeiro lugar, os meus filhos estão em primeiro lugar. Até outras pessoas que às vezes eu nem conheço, eu trato de uma forma diferente. Então, nesse momento eu senti que Deus quer que eu siga e que eu vá ao encontro dele. Mas quando chegou no final desse ano, esse ano abençoado de 2010, onde uma vez eu vi no rádio um momento que uma pessoa que dizia assim: quando Jesus nasceu, isso era véspera de Natal, quando Jesus nasceu? Aí a gente pensava assim, não, Jesus nasceu no dia 24 de dezembro, né? 25 na véspera do Natal, 25 de dezembro. Mas nós sabemos que na história, Jesus não nasceu nesse dia, nós sabemos nem direito qual foi o dia que Jesus nasceu. Mas essa pergunta não era que dia Jesus nasceu de verdade, é que Jesus nasceu para você. Então, para Maria Madalena, Jesus nasceu naquele momento, que ela ia ser apedrejada, né, julgada, e Jesus tirou ela daquele momento e ela começou a seguir Jesus, né? Para Pedro, para Paulo, Jesus nasceu naquele momento, que Paulo caiu, ficou cego, né? E quis agora seguir Jesus, que ele perseguia os cristãos. E para mim eu senti que naquele momento Jesus nasceu no dia 13 de maio de 2010. Naquele momento, aquele mendigo, que foi Jesus que veio para me dizer que eu tinha que seguir Jesus. E assim eu mudei o meu jeito de ser, o meu jeito de agir, e mudei a minha vida. Depois desse dia, as coisas começaram a dar certo para a minha vida, né? Nosso casamento foi restaurado, nós passamos aí direto lá para o Shalom, nós passamos a honrar o nosso casamento. A minha esposa também tinha que ser curada da mágoa que ela tinha no coração. Ela também procurou também muito Jesus para curar essa mágoa dela, e não foi fácil. Ao longo do tempo ela foi curada também dessa mágoa. Hoje a nossa vida continua com Jesus. Eu estou restaurado, minha esposa também. O inimigo é astuto, mas com a presença de Deus na nossa vida, nós conseguimos continuar e manter um casamento santo, um casamento fiel, um casamento de amor. E Deus me restaurou o meu amor, o meu casamento, a minha vida, a minha profissão. E hoje eu sou abençoado, porque na minha vida profissional também eu estou muito mais abençoado e muito mais feliz do que eu era antigamente. Hoje Deus está na minha vida verdadeiramente. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua aceitação, por tu me aceitar como teu filho verdadeiro. Aqui eu posso dizer que é como filho pródigo, viu, Fábio? Ele não quer saber, gente, o que foi que você gastou, por onde você andou, que erro você cometeu. Ele só quer que você volte e diga: Senhor, eis-me aqui, vem, toca e me cura. É só isso, não importa por onde você passou. E louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu sim, porque você buscou e quis ser diferente. Está aí o recado para todos vocês que estão passando por uma situação como essa e que pode acreditar que existe sim um Deus poderoso que pode renovar a sua vida, o seu casamento e a sua história, que é o mais importante. Deus seja louvado, conte com a gente, viu, meu irmão? Deus te abençoe, minha querida. Deus abençoe a todos vocês e os proteja. Amém. Amém. E não sai daí, hein, povo de Deus, que a gente volta já com muito mais no Ceará Católico de hoje. Até já.